Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus e o capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E os versículos 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. Mateus 24, 1 a 14, diz a palavra de Deus: Tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Pastor Rui Barbosa, um político, um escritor, um homem que durante o seu tempo de vida preservou muitos aspectos, e uma das marcas que ele deixou, talvez, é uma marca que seria oportuno, talvez um dos seus discursos no Senado Federal em 1914. A impressão que se tem quando nós lemos o discurso de Rui Barbosa é que ele se torna um profeta naquele momento. E exatamente em 17/12/1914, Rui Barbosa, no Senado Federal, dentre o seu discurso, eu destaquei algumas frases que eu achei muito interessante. E diz o discurso de Rui Barbosa em 1914: De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da própria honra e ter vergonha de ser honesto.
Você sabe que nós estamos inseridos em um ambiente que recebe o nome técnico de cultura. Estamos inseridos numa cultura. E o que é cultura? Cultura, na verdade, é a soma daquilo que eu e você, ou daquilo que o indivíduo adquire da sociedade. Na verdade, você vai perceber que são crenças, são costumes, são normas artísticas, são hábitos de alimentação e a arte. Tudo isso nós temos um pouco que nós recebemos da cultura que nós estamos inseridos nela. E tudo o que nós recebemos então assim fruto dessa cultura. E precisamente nós vamos perceber que é importante ressaltar que, sem dúvida alguma, existem muitas coisas boas na nossa cultura. Não podemos dizer que tudo na cultura é do diabo. Existem muitas coisas boas na cultura, mas um dos problemas que às vezes nós nos deparamos quando tratamos a respeito de cultura é que a visão da sociedade secular é uma visão que tende a classificar como cultura tudo o que caracteriza uma sociedade, considerando assim todas as formas de expressão como moralmente neutras. Ou seja, tudo que você vê e ouve por aí, nessa cultura que você está inserido nela, nós estamos inseridos nela, a sociedade proclama, divulga, e tudo isso é cultura. Não existe, portanto, para a cultura que nós estamos inseridos nela, o certo e o errado. Tudo é normal. E eu creio que eu quero pensar um pouquinho com você numa frase, talvez você já ouviu, se não, vai ouvir muito daqui a alguns dias. Então é carnaval. E daí? Então é carnaval. E daí? Não existe certo e errado quando se trata de cultura. É apenas uma questão de usos e costumes. Carnaval? E daí? Olhando para esse texto do Evangelho de Mateus, são várias as lições aqui que nós poderíamos considerar nessa noite, mas eu quero considerar duas lições que eu vejo importante aqui nesse texto, duas lições preciosas para mim e para você nessa noite, sempre pensando, então é carnaval, e daí? Primeira lição, versículo de número 4, e ele lhe respondeu, Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Primeira lição que eu vejo muito oportuna aqui nesse texto, uma advertência. Simples. Primeira lição, uma advertência. Eu creio que nós não poderíamos conceber uma advertência assim mais séria e mais necessária do que essa. Principalmente no que vamos vivenciar, afinal, nós estamos inseridos nessa cultura, nesse período aí de 4, 5 dias que estamos próximos a ele. Você vai perceber que nesses 5 dias é uma festa que a sociedade considera como sendo parte da cultura. É cultura. Não existe certo e errado na cultura. E é uma questão então de usos e costumes.
E algo que no meio presbiteriano nós não costumamos muito ouvir, gente, Satanás é um termo que nós não costumamos muito ouvir, mas Satanás não é onisciente, ele não é onisciente, ele existe, mas ele é astuto, mas ele sabe utilizar de meios para nos atrair o ser humano, enganar o ser humano, confundir o ser humano e destruir o ser humano. E Jesus vem e diz: vede que ninguém vos engane. E nós vivemos numa geração de não ter nada a ver. Hoje mesmo eu estava trocando uma ideia com o Paulinho. Gente, como é difícil. Nós já passamos por uma fase de educar 3 adolescentes ou pré-adolescentes. Agora nós estamos no último, mas parece que esse tem sido um desafio muito maior. Um pré-adolescente que questiona, um pré-adolescente que constantemente olha para você e diz: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E esse é um desafio que nós pais enfrentamos hoje, porque eles nasceram num meio assim, eles constantemente estão ouvindo, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso tem preocupado, isso gera uma preocupação, né, a todos os pais aqui que já vivenciaram, outros estão vivenciando esse momento. E é interessante que essa expressão, isso não tem nada a ver, às vezes nós imaginamos que são somente os pré-adolescentes, mas por várias vezes eu já fui surpreendido com pessoas já de uma vivência, de uma experiência, usando essa expressão. E certa vez conversando com um membro de uma igreja que eu fui pastor e procurando mostrar alguns aspectos dentro da cultura que a gente precisa pensar e repensar, a pessoa olhou para mim e disse: pastor, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí eu me lembrei de um escritor que disse certa vez que sempre nós podemos encontrar maneiras de racionalizar e apresentar desculpas quando desejamos ceder à tentação. Eu creio que uma das frases que conduz a essa expressão desse escritor é exatamente isso. Não tem nada a ver. É uma forma que nós temos, que muitos têm apresentado aí como uma desculpa quando desejam ceder à tentação. E a palavra: vede que ninguém vos engane. Essa palavra aqui, ela é dirigida a princípio aos discípulos de Cristo, com aqueles que estavam bem próximo dele, caminhava com ele. E o versículo 3 deixa isso bem claro. Jesus está com os discípulos, e essa palavra primeiramente foi direcionada a eles. No entanto, é uma palavra direcionada a todos quanto leem e ouvem, como eu e você nessa noite. Vede que ninguém vos engane. E essa é uma expressão que deve ser considerada por mim e por você. Isso me traz à memória que, se essa palavra foi primeiramente direcionada aos discípulos, pela lógica, essa é uma palavra que primeiramente é direcionada a nós, povo de Deus. E aí eu posso dizer: irmãos e irmãs, vede que ninguém os engane. No Antigo Testamento havia um local onde, a princípio, esse local deveria ser reservado como sendo um local especial para adoração a Deus.
mas Israel se deixou se levar e se conduzir pela cultura, foi tão influenciado que esse local foi transformado pelo próprio povo de Deus em um local de aberração. Eram os famosos lugares altos. E desperta a minha atenção que esses lugares altos, a impressão que se tem é que ainda eles não foram retirados. Há uma grande dificuldade de eliminarmos os lugares altos. E biblicamente isso é muito interessante, porque ainda esses lugares altos, fazendo parte da cultura, existe um motivo pelo qual. Eu creio que é a peneira. A peneira. Eu e você precisamos ter e buscar esse discernimento em Deus para saber o que a cultura oferece, que é bom, aceitável, e o que a cultura oferece, que é mal e deve ser rejeitado. Carnaval, e daí? O que tem a ver carnaval? E daí? O que tem a ver carnaval? Talvez você já ouviu que na verdade carnaval é colocar para fora alegria, né? Carnaval é exteriorizar a alegria. Carnaval é uma das formas de alegria que a cultura quer impor para o ser humano. Mas na verdade nós vamos perceber que sempre na história de Israel, os famosos lugares altos sempre foram um local de muita tensão. E o que desperta a minha atenção quando eu penso nesses lugares altos do Antigo Testamento é que a intenção de Satanás ao utilizar a cultura presente hoje é dizer que carnaval não é pecado. E o pior de tudo, gente, é que tem muito cristão achando que não é mesmo. Tem muitos cristãos dizendo e imaginando que existem, infelizmente, luz nas trevas. E o texto vai dizer: vede que ninguém vos engane. E é interessante que a mensagem que essa palavra nos traz hoje é uma advertência para mim e para você a princípio. E eu creio que na qualidade de pastor de vocês, eu não posso fazer como um membro de uma igreja certa vez fez com um pastor. Certa vez um pastor pregava referindo-se ao pecado como algo abominável a Deus, o pecado como sendo algo que Deus odeia, não o pecador, mas o pecado. E depois dessa série de sermão que o pastor fez, ele foi procurado no escritório por um membro da igreja. E esse membro procura o pastor e disse para o pastor assim: pastor, se o senhor continuar falando abertamente sobre pecado, os nossos filhos facilmente vão se tornar pecadores. O senhor tem que parar de falar sobre pecado. Fala de outra coisa, menos de pecado. E aí o pastor, ele foi até uma prateleira que ele tinha e ele pegou um vidrinho bem pequenininho, um vidrinho de estricnina,
na verdade é um nome de veneno de rato. E ele trouxe, colocou na mesa, e aquele irmão ficou assustado. Pastor, mas o que é isso? Aí o pastor olha para aquele membro e diz: olha, o que você está me pedindo é para tirar esse rótulo desse veneno de rato e colocar um outro rótulo, essência de hortelã. O que você está me pedindo é isso. E na verdade aquele irmão saiu dali preocupado. Por quê? Porque na verdade, gente, o que pode acontecer se eu falar aqui para você nessa noite que carnaval faz parte da cultura e carnaval não tem nada a ver? O que eu estaria fazendo é exatamente isso: trocar o rótulo do veneno e colocar, olha, essência de hortelã. Fica tranquilo. Então, a verdade é que quanto mais brando nós fizermos rótulo, tanto mais perigoso nós faremos o veneno. E eu tenho que dizer para você que carnaval é pecado. Vede que ninguém vos engane. E sabe o porquê Jesus dá essa advertência? É exatamente o motivo pelo qual nós somos conduzidos à segunda lição desse texto. Versículo de número 6 diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Primeira lição, uma advertência. Segunda lição, entre o já e o ainda não. O que você necessita saber entre o que está acontecendo e o que vai acontecer de uma forma mais profunda nesses dias e o que ainda não aconteceu? O que eu e você precisamos saber? Duas coisas eu acho muito importante que eu e você precisamos saber. Primeiramente, a intenção de Satanás com o engano. Qual é a intenção? Dois objetivos. Primeiro, atrapalhar o cristão na santificação. Segundo, é dizer ao perdido que Deus não existe. Essas são duas intenções do nosso inimigo número um. E aí, eu creio que nós precisamos sair daqui com uma resposta. O que posso dizer a você que é cristão? O que eu posso dizer para você que é cristão? Eu gostaria que você guardasse essa frase: não permita que a cultura corrompa a sua espiritualidade. Não permita que a cultura corrompa a sua espiritualidade. E o que é espiritualidade? Nada mais é do que o estado de relacionamento profundo com Deus. E aí é lógico, quantas vezes essa semana nós reservamos tempo de qualidade para Deus? E eu preciso fazer um convite para você, não somente nesses dias, mas precisamente nesses dias de carnaval. Talvez seria uma boa opção, porque eu já vi muitos cristãos que eu não vou no desfile, pastor, mas eles se intocam dentro da casa e não perdem um desfile. E mais ainda, ele fica torcendo para A, B ou C escola ganhar. Se a minha... Não sei se você sabia, mas tem cristão que tem uma torcida ferrenha por uma escola de samba. E eu gostaria de convidar você, ao invés de você ter esse tempo assistindo desfile de carnaval,
será que não é hora de você eliminar esses lugares altos? Será que não é tempo de você assumir um compromisso e não permitir que a cultura vá sufocando a sua espiritualidade? Será que não é tempo de você reservar um tempo de qualidade para Deus? Quem sabe esse momento terrível que a cultura tenta nos sufocar é um tempo de começo, de viver um novo tempo com Deus. Mas, e você, que o inimigo se utiliza da cultura para dizer para você, olha, alegria não existe. Em Deus, Deus não existe. Mas você pode ter um tempo de alegria. E a cultura está aí. Esse tempo de carnaval é um tempo de alegria, que você pode extravasar. Deus não existe. E eu creio que para você que não é cristão, a prova da existência de Deus é a sua presença aqui nesta noite. Tá, mas Deus existe, irmão. Se Deus não existisse, você não estaria aqui nessa noite. Essa é a grande verdade. A sua presença aqui é uma prova da existência de Deus. E durante o tempo aqui você é desafiado a se render ao senhorio de Cristo, pela palavra, pela oração, pelo louvor. Todo esse tempo aqui é meio pelo qual Deus se utiliza para falar com você, meio pelo qual Deus se utiliza para dizer para você, olha, Deus existe. E é um convite que Ele te faz nesta noite. E eu gostaria então que você pensasse nisso. Mas antes, eu gostaria de contar uma história. Estados Unidos, existe um rio chamado Rio São João. E há algum tempo atrás, uma cena chamou a atenção. Todos os dias, em determinada hora, uma águia, ela sobrevoava a cabeceira do rio e descia e pousava numa pedra. E um índio, que sempre estava por ali, percebeu isso. Todos os dias a águia descia e aterrissava, tranquila, para degustar alguns peixes ali, exatamente na mesma pedra. Aquele índio pensou, sei que não é fácil capturar uma águia, mas eu vou capturar essa águia. E discretamente ele montou uma arapuca, uma armadilha ali naquela pedra, e mesmo a águia, com a sua visão bem aguçada, a águia não percebeu. Tal foi a sutileza que esse índio elaborou essa armadilha. E lá um belo dia a águia aterrissou, começou a degustar seu alimento, e quando menos a águia esperava, ela pisou naquela armadilha e foi capturada. Eu creio que às vezes agimos com muita ingenuidade frente a pecados perigosíssimos. Às vezes nós não estamos atentos a algumas armadilhas que o nosso inimigo sutilmente prepara para nós. E a palavra de Cristo para os discípulos, para mim e para você, cuidado, que ninguém
vos engane. Obrigado. Carnaval é pecado. E eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. E eu gostaria que você reservasse esse tempo para uma conversa sincera com Deus. E eu gostaria que você saísse daqui hoje incomodado. Cuide para que ninguém os engane. Cuide a sua cabeça. Enquanto você fala com Deus, nós vamos ouvir mais um cântico.